Boa tarde, pessoal, beleza? Vamos mais um resumo nosso aqui hoje, 12/6/2025, 5h40 da tarde, mercadinho quase fechando aqui, fecha às 6 horas, depois abre às 7 da noite, né, aqui no Brasil. Hoje a gente começou lá por volta de umas 8h40, quase 9 horas, daí teve um pessoal que entrou aí, foi pouca gente, mas eu fico feliz, né, que o pessoal está entrando sempre. E eu digo sempre uma coisa na sala, né? Cada vez mais que eu estou fazendo operação com pessoas, né, junto comigo, eu aprendo muito mais ainda, entendeu? Porque às vezes passa alguma coisa, daí tem sempre alguém que está dizendo assim, mas tu fala aquilo, depois eu já começo a relembrar e tudo. Então, cada vez mais que eu faço sala de operação e opero ao vivo com o pessoal, faço as minhas entradas aqui no TradeView e faço a minha entrada lá na minha plataforma, eu estou muito, muito mais à frente, né, nos estudos, então cada vez mais eu estou aprendendo mais ainda comigo. Então hoje, por mais que o mercado hoje deu uma oportunidade de compra aqui embaixo, eu entrei comprando logo quando eu cheguei na sala, e o mercado subiu o tempo todo, então eu estava programado para essa região aqui de 50%, que nós estamos no gráfico aqui de 1 hora, e eu vinha falando já que o preço poderia chegar nessa região aqui. Eu estava me programando já para isso aqui. E daí o preço chegou aqui na região dos 50%, 6,8, depois que ele rompeu esse fundo aqui embaixo, do fundo aqui do dia 10, né? Eu já fiquei de olho nessa possível retração aqui para cima. Só que o preço foi bem lento, por mais que ele subiu hoje o dia inteiro, né? Mas ele foi lento, sabe? Ó, ele deu essas três velas aqui de 1 hora, depois ele ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis velas aqui, ó, 6 horas nessa região aqui, fazendo ou uma acumulação ou uma distribuição, né? Distribuindo ou ele estava acumulando. A gente não sabe ainda porque ele não rompeu fundo nem topo ali daquela, né, daquela região do range ali. Foi umas operação bem chata ali. Teve umas operação que a gente entrou, ficou mais de 1 hora, 2 horas no mesmo lugar, sabe? Então, teve alguns stop e os ganhos que teve também foi bem mais do que o stop, né? Lembrando de ontem também, a gente estava falando da nossa, dessa alta aqui, dessa expansão e o mercado rompendo topos, né? Fazendo topos ascendentes, né? E eu vinha falando aqui que o mercado ainda, até aqui, nesse nível aqui, ele não tinha buscado ainda aqui a Fibonacci dos 50. Então, quando a gente traça lá em cima no topo, a gente consegue ver que a gente tem aqui um topo e um fundo, e a gente tem o teste dos 50%, chegou perto do meu, né, aqui do meu 1,8. Então, como eu opero Elliott, né? Então eu cuido também da retração, dá para mim saber em qual região eu estou. Então, quando o Elliott fala que o mercado faz uma onda impulsiva, ele sempre vem fazer uma onda corretiva. Então, lá naquela época lá, Elliott já usava também a Fibonacci para ele ter o cálculo das ondas. Então, foi tudo isso aí que foi montando, cada um foi montando a tua estratégia há 150 anos, 200 anos atrás, tipo, né, lá atrás, e cada um foi pegando um pouco de cada para montar, né, o teu setup, e é o que hoje é os mais conhecidos, né? Elliott, teoria de Dow, Wyckoff e Fibonacci. Depois, de lá para cá, teve o que está um pouco mais famoso aí, é o SMC, né? Mas antes também tinha tipo, análise técnica, né? Que é suporte e resistência, price action ali. Então tinha todas essas coisas aí. Daí visando nessa pegada do mercado aqui, eu já estava, na minha visão, eu estava que ele fizesse aqui uma correção para cima, né? Então eu estava cuidando esse movimento, que ele fez o movimento saindo dos 50%, fez um ABC para mim. Então, quando a gente tem uma onda corretiva, o mercado faz que tem uma onda impulsiva, o mercado faz uma onda corretiva. Só que nessa onda corretiva aqui, a gente ainda não estava perto dos 50. Eu fiz até uma venda ali, peguei algumas coisinhas, e depois, quando ele chegou mesmo nessa região aqui, eu fiz umas três, quatro entradas a mais, né, visando sim que ele ia fazer um pullback, né, que ele ia começar a que distribuir, né? Por quê? Se nós estamos nessa região aqui já de topo e de fundo e o mercado veio nos 50%, e aí a gente tem o choque aqui e temos um boys aqui em cima, o mercado vai vir buscar liquidez nessa região.
Ontem mesmo a gente deixou marcado esse ordem block aqui, ó, esse OB aqui. Na madrugada, o preço parou meio que por aqui, depois ele trabalhou e tocou lá. E deu todo esse ganho aqui, né? Não importa se o cara não pegasse todo esse ganho, mas se deixasse pelo menos né, aqui a tua saída aqui no topo, isso aqui gerou mais ou menos é, em torno aí de, ó, tocou em torno ali de 120 pontos, né? Então, pulando lá para o nosso cenário está aqui, então eu vou continuar com esse cenário aqui para amanhã, para depois e tudo, enquanto ele não vir por aqui. Se ele romper essa região aqui, né, durante o período de sexta-feira amanhã, ou segunda, terça para lá, eu já tenho um outro cenário. Aí, como eu cheguei nos 50%, o meu choque, né, a minha ruptura de fundo vai para cá e o meu boys passa para cá, se ele romper essa estrutura aqui, né? Enquanto isso, eu ainda continuo com esse fundo aqui, que é o nosso choque aqui de fundo, né? Indo lá para o gráfico de 1 minuto, a gente, né, a gente começou nessa região aqui. Então, se a gente pegar aqui o nosso timezinho de entrada, a gente tem todas as entradas. Então, quando eu abri a sala aqui, era perto ali de quase 9 horas. Aí o mercado tinha feito toque nessa região aqui, né? Tinha feito toque e subiu aqui uma onda, duas ondas, três ondas, quatro ondas e cinco ondas. Então, se você perceber aqui, a gente tem aqui cinco ondas no fractal de Elliott, né? E quando o mercado faz cinco ondas para cima ou para baixo, ele tende a fazer uma correção em ABC. Essa correção aqui, eu não estou inventando nada. Isso aqui está lá no estudo de Elliott, né? Claro que para cá tem um monte de movimento, mas, gente, eu estou cuidando esse movimento aqui, ó. Eu quero fazer operação dentro desse quadrante aqui, ó. Eu quero fazer desse aqui, porque vai ter gente que, mas se você for contar Elliott, aí não é cinco onda. Aí tem lá para trás, daí você tem que ir para o gráfico mensal, semanal, de tudo quanto é tipo. Eu sei que nós estamos na tendência de alta, mas nós vamos trabalhar no fractal. Então não tem como a gente fazer trade swing trade. Então a gente vai ficar ali fazer uma análise no 4 horas, uma hora e vamos entrar que hora. Então a gente tem que vir, nós somos day trade, sai e entra no mesmo tempo, né? Então vendo esse movimento aqui do A, B, C, seguido de cinco ondinhas para cima aqui, ó, eu percebi uma entrada nesse nível aqui. Então eu fiz essa entradazinha aqui, no caso, né? Eu fiz essa entradazinha aqui, na compra, fiz uma parcial aqui. Daí o mercado subiu mais um pouco, fiz aqui, deixa eu ver com quantas entradas entrei aqui, com duas. Fiz uma parcial aqui e a outra parcial saí aqui. Beleza. Então aqui a gente pegou no total, né? Aqui de 143 pontos. Beleza. Estamos com 143 pontos. Eu peguei na minha conta também. Aqui eu fiz uma venda nessa região aqui, ó. Por que que eu fiz a venda aqui? Porque quando o mercado estava perto ali da região de 50%, eu trabalho em ondas corretivas, eu percebi que o mercado fez também aqui, ó, uma onda para cima, duas ondas para cima, três ondas para cima, quatro ondas para cima, e ele fez aqui uma onda corretiva em cima da última onda de cinco, aqui da pernada 5. E eu fiz aqui no ABC, eu fiz a venda. E aí a gente conseguiu pegar essa pernadazinha aqui, beleza. Eu estava esperando aqui um gingado dele aqui em ABC para baixo, porque se nós temos uma onda, duas ondas, três ondas para cima, ele te fala que o mercado faz uma corretiva, só que ele não fez a corretiva para a gente, entendeu? Eu não me posicionei também na compra. Então, mas se o mercado estava subindo, por que que você não se posicionou na compra? Teve até um nosso colega também me perguntando sobre isso aqui. Claro, foi uma pergunta sadia. Aí a gente né, foi, voltamos o gráfico, daí eu consegui explicar. E eu também disse, não, eu também errei em fazer a operação aqui para cima, porque eu precisava esperar uma onda corretiva para baixo e uma onda para cima. Só que eu estava visando 50% nessa região. E aí a gente fez essa venda aqui. Aqui deu mais, vendemos aqui deu mais
27 pontos de ganho. Então, 140 hoje vai ser um pouco esticado. 143 mais 27. Não é assim uma conta grossesca, né? 27 aqui. Beleza. Deixa eu só deixar anotado aqui. 27, 170 pontos já de game. Aí o mercado começou a subir novamente aqui. Eu fiz essa compra aqui, eu fiz essa venda aqui, nesse ABCzinho para cima. Aí o mercado foi, trabalhou um pouco mais para cima, e eu estava ali na região. E lá atrás eu marquei um fair value gap de 15 minutos. Então, quando ele chegou nessa região aqui, nessa, nessa outra região aqui, eu fiz uma venda. E aqui a gente perdeu aqui esse tradezinho aqui. Então, esse tradezinho aqui deu, deixa eu ver aqui, pegar aqui opa, esse trade aqui. Aqui, daqui até aqui. Então, daqui ele deu 18 pontos. 18 pontos ali. 18 pontos de prejuízo. Quando eu entrei novamente aqui. Por que que eu entrei aqui? Por que que você entrou aí, Sandro? Eu entrei aqui porque daí eu vi esse ABC maior aqui para cima. Ó. ABC maior para cima, entendeu? Como eu ando, como eu pego ali entrada em ondas corretiva, para mim isso aqui era uma corretiva. Por quê? Por que que eu estava esperando, gente, com uma onda corretiva para cima, eu estava esperando uma onda corretiva para baixo. Eu já estava querendo me posicionar, né, aqui na compra também, visando ele lá no 50. E o mercado nem um momento fez, né? Ele ficou ali, indo, subindo, subindo, legal. Tem também colega nosso aí que gosta de, o mercado sobe, vende 50%, o mercado sobe, vende 50%. Eu não faço esse tipo de entrada aqui, gente. Eu não faço. Eu entro no 50%, por exemplo, se o mercado está subindo, eu entro no 50% se ele faz para mim esse movimento, porque eu já fiz esse backtest aqui. Eu já fiz ele, entendeu? Esse aqui é o que mais acontece. E se você olhar nos melhores mentor, eles fazem esse desenho aqui, ó. Eu falo melhor mentor que é lá de fora, né? Americano, estrangeiro, né? Então lá eles fazem esse desenho aqui, ó. Eles fazem esse desenho aqui, quanto para baixo, quanto para cima, entendeu? Então, visando isso aqui, eu vi essa outra oportunidade aqui em cima, né? Eu vi esse outro movimento aqui. Eu entrei aqui na venda, nesse ABCzinho aqui para cima, visando ele fazer um ABCzinho para baixo, que eu também queria pegar ele na compra. Então aqui a gente levou mais um stopzinho. Levamos esse daqui, aí esse daqui também eu vendi e levei esse dali. Então a entrada foi aqui, a saída ali, mais 18 pontos. 18 pontos aí de stop. Aí o mercado, depois que eu já levei esses dois stop, eu já fiquei na minha. Eu falei assim, olha, se o mercado chegar aqui nessa região, eu posso fazer uma venda. Daí a gente estava cuidando da região de 50%. Só que se a gente perceber, a gente tem aqui, aí ele se formou um ABC maior para cima, né? Ele fez um movimento maior, né? Ele pegou esse outro aqui e fez esse movimento aqui, ó. Como eu tinha entrado aqui nesse ABCzinho, deu gain, e aí entrei nesse aqui não deu certo, entrei nesse aqui não deu certo, e eu acabei ficando sem entrar nesse. Mas veja bem, gente, eu levei dois stopzinhos aqui de 18, 20 pontos, tá? 20 pontos, 40 pontos. Aí, no meu mapa, na minha cabeça, eu mapeei esse movimento aqui, ó. E ele fez uma aceleração no topo de toda essa jornada aqui, de toda essa jornada, entendeu? Aí, como se fosse assim que a gente cansou de entrar. Não, gente, não cansamos. Só que eu dei uma segurada, porque tem gente que às vezes entra na operação junto com a gente, leva um stop, dois, às vezes fica um pouco mais assim, fica mais afobado, né? Ansioso também, né? Então eu tento fazer um pouco mais devagar. Aqui também eu já podia fazer a venda com o stopzinho em cima. Então, vamos somar quantos pontos deu esse movimento aqui, ó. Se eu entrasse aqui, uma parcial aqui de 40, aí sairia mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, 55 pontos. Esse trade aqui de 55 pontos mataria esses dois stopzinhos aqui. Só que esse trade aqui a gente não fez. Beleza, vamos lá. Aí, o mercado saiu dessa região aqui e fez esse ABC aqui para cima. Ó. Fez esse ABC aqui para cima. Eu fiz a venda. Aí eu levei o stopzinho ali. Então, aqui nessa região, fiz a venda aqui, fiz a venda e saímos aqui. Aqui deu um ganhozinho, mas foi pouca coisa. Deixa eu ver.
Ah, foi aqui, entrou aqui, acabou de entrar aqui. Aí, aqui assim, ó, eu fiz uma parcial. Então aqui deu 14, 15 pontos de gain. 15 pontos ali. Aí fizemos essa entrada aqui. Ah, depois eu entrei na venda aqui. Ó, entrei aqui na venda e levei um stopzinho ali. Foi curto, porque eu tava vendo os ABCzinhos para cima. Então, entrei aqui e saí aqui. 22 pontos de stop, 22. Entrar em todas as entradas, né, gente? Ó. Depois, eu entrei novamente aqui, ó, e levei um stopzinho aqui. Então, se a gente pegar aqui essa entrada aqui, até aqui em cima, dá mais 14, a 14 pontos, né? Então, já são quatro operações negativas contra duas, né? Duas gigantes, uma de 170 e outra de 15, entendeu? Aí aqui, eu entrei novamente, ó. Entrei novamente aqui. A entrada foi aqui, a parcial aqui embaixo. Então, olha só o tamanho do resultado, gente. Então, a entrada foi aqui, a saída foi aqui, ó. Mais 60 pontos de gain, entendeu? Nessa entrada aqui, o resto saiu aqui. Então, assim, a gente fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz sete entradas de gain, né? Eu fiz sete entradas. Deixa eu somar aqui. Sete entradas no total. E eu fiz três entradas gain, quatro entradas foi loss. Só um pouquinho. Aqui. Dois. Só um pouquinho. Aqui. Então, no total, eu fiz aqui, ó. Eu fiz três operação de gain. Eu fiz três operação de gain aqui, né? De gain, que somou em 245 pontos. E quatro operação de Lois, ó, Lois, que somou 72 pontos de stop. Quem saiu perdendo, gente, foi essas três operações aqui, ou foi essas quatro operações aqui, entendeu? Então aqui, se eu tirar aqui 245 menos 72, ainda me sobra 173, 170 de ganho, ó, de ganho, entendeu? Essa é a jogada da jornada. A gente tem que fazer isso aí. Temos que fazer isso aqui, a gente tem que acreditar, entendeu? O mercado estava ruim, 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 ruim. Isso que eu entrei aqui, ó, eu fiz mais uma entrada na minha conta aqui. Aqui assim, até postei lá. E saí aqui embaixo, ó, mais 33 pontos. Então, eu fiz quase 300 pontos, entendeu? Eu fiz mais de 300 pontos, quase 300 pontos. Então é isso aí, pessoal. O que a gente passa aqui, o que a gente faz na sala aí, é bem transparente, a gente está estudando, né? A gente fala com todo mundo fala. E tem que vir para conhecer, tem que vir aí para, né, para analisar se é do teu gosto ali o que a gente faz, a gente tá por aí. E assim, ó, quanto mais eu faço aqui, operação aqui, né, junto com a galera aqui, fazendo a operação, eu mostrando as minhas operações, mais eu aprendo, gente. Então, quem está aqui também vai aprender, entendeu? Vendo esse cenário aqui, mudando esse cenário aqui do Nasdaq, o Eduardo, nosso amigo aqui, ele faz operação no mini índice também. Então, assim, ó, olha a entrada que eu fiz no índice, está rolando até agora. Eu fiz o estudo aqui para ele, eu fiz o estudo para ele aqui, o meu alvo é lá, ó. É lá em cima, meu alvo. É uma operação aqui de mais de 1.000 e poucos pontos. O meu alvo é lá em cima. Por quê? Eu fui lá, falei para ele, ó, aqui tá podendo fazer uma possível onda de Elliott, tá fazendo um movimento em zigue-zague, a gente já tá numa onda aqui
a gente tá numa onda aqui impulsiva de, né, de queda, expliquei para ele, né? Falei para ele assim, ó, a gente tá aqui, ó, numa onda impulsiva. Dentro dessa onda aqui, nós não temos nenhuma onda corretiva. Essa onda aqui pode ser a primeira onda corretiva, entendeu? Nós temos esse movimento aqui, ó, onda um 2 3 essa aqui pode ser a 4 aí depois essa aqui pode ser a 5 ou lá em cima pode ser uma, duas, três, e ainda esse aqui ser a 4 para cima, entendeu? Aí todo esse movimento aqui para baixo ser a 5. Eu estava explicando para ele. Daí aqui eu não tenho conta no mini índice, mas eu só entrei aqui pelo TradeView. Então aqui eu entrei nessa região aqui, né, depois de um ABCzinho para baixo aqui, só que aqui é atrasado, aqui é bem atrasado. Quando eu entrei, jogou a ordem lá em cima. Eu fui carregando ela, falei para ela parcial ali e tal, não sei se ele fez essa operação aqui, mas ó, pra você ver, o mesmo estudo que eu faço, o mesmo estudo, gente, o mesmo estudo que eu faço no. Porque o meu estudo começou no mini índice também, né? O meu estudo que eu faço do ABC para cima, ABC para baixo, lá no Nasdaq, eu faço aqui também, entendeu? Ó, eu faço a mesma coisa aqui. Eu faço aqui. Então, por isso que aqui, para mim, era compra. Apesar de tudo, ele chegou no 50%, no 1,8. Só deu uma, pegou uma liquidez aqui de baixo, entendeu? É bastante coisa, cara. Muita coisa mesmo aí. A sala é top mesmo. Eu mesmo me orgulho de estar passando algo até quando eu puder ficar aí, né, ou até quando ficar gente. Mas assim, eu mesmo, de mim próprio, eu sei que eu estou fazendo um trabalho bem bacana e o que eu passo ali é verdadeiro, entendeu? Beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Amanhã é sexta-feira, a gente vai com calma. Vamos entrar na sala aí com umas 9 horas e vamos ver o que a gente pode fazer. Um abraço. O vídeo ficou comprido, mas vale a pena aí ver ele inteiro aí, beleza? Valeu, tchau, tchau.